Bom dia, pessoal, como vocês estão? Então, vamos dar continuidade à nossa matéria estudando online. Vocês já tiveram aulas assim e agora vai ser de Ética e Cidadania do 7º ano com a professora Yasmin. Hoje é dia 1º do 4 de 2020, não é dia da mentira, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Na semana passada nós revisamos o homem e a ética e eu pedi uma pesquisa sobre o Covid-19, que era o coronavírus. Quem me entregou a pesquisa eu anotei, tá bom? O que acontece? Por que eu pedi essa pesquisa na matéria de ética e cidadania? Porque eu preciso que vocês entendam a necessidade, desculpa gente, da união nesse momento, tá bem? Eu preciso que vocês saibam como é importante nós estarmos unidos no momento desse. É um momento de doença, um momento de pandemia, um momento que a atitude coletiva fala mais alto do que a atitude individual. Então eu preciso que vocês estejam unidos, que vocês entendam como é importante a higiene básica, como é importante não sair de casa nesse momento, como é importante evitar brincar na rua, evitar estar com nossos colegas. Por exemplo, estamos evitando ir à aula, o que é algo básico pra gente. A gente sempre está acostumado a levantar cedo, nos vestirmos e ir pra aula. E a gente não está podendo fazer isso. Então, é um momento de união. E a ética diz muito sobre isso. Eu falei sobre isso com vocês na última aula que nós tivemos. Que momentos assim difíceis geram a união e tornam o homem e a mulher o ser humano ético. Então, pessoal, peço a colaboração de vocês, que vocês levem a sério, que copiem o dever, façam os deveres, enviem por WhatsApp, tirem dúvidas, porque quando nós voltarmos, nós vamos voltar com a corda toda novamente. Estudando em sala, mas prosseguindo com a matéria, tá bem? As matérias que vão ser dadas aqui, pelo YouTube, pelo WhatsApp, elas vão fazer parte do ano letivo de vocês, então nós precisamos que vocês levem a sério, tá bem? Pessoal, é para copiar a matéria sim, tá bom? É importante ter matéria no caderno, é importante ter conceito, é importante sintetizar a matéria, tá? A matéria nova é Ética e Educação, da página 7 à página 10. Antes de começar, eu preciso que vocês tenham um conceito em mente. O conceito é hominização, o processo evolutivo que conduziu, a partir de um primata, ainda desconhecido, a forma atual do homem. Por que eu preciso desse conceito? Porque nós vamos falar dele o tempo inteiro nessa matéria. Então, vocês vão ler muito no livro sobre isso. Então, eu preciso que vocês saibam o que é. Então, o que é a humanização? Processo evolutivo que ficou junto, mas separado, tá? Que conduziu, a partir de um primata, provavelmente quadrúpede, provavelmente com sem aquele sentido de coletividade que nós temos hoje, e ele foi evoluindo até se tornar o que nós somos hoje, tá bem? Então, física e intelectualmente. A gente sempre vê esses programas, vê os Flintstones, e eles têm essas diquinhas de que o homem era mais peludo, de que o homem era mais bruto. Então é isso que a gente tem que pensar. O homem era de uma forma e hoje em dia nós somos de outra, tanto física quanto intelectualmente. Quando esse processo de hominização, ou seja, a partir do momento que o homem ele deixou de ser esse homem bruto, esse homem primitivo, e se tornou um homem completo, um homem desenvolvido, foi completo o processo de humanização e iniciou-se o processo de humanização. O que isso quer dizer? É o momento em que o ser humano demonstra ser inconcluso. Você já nasce sabendo onde você vai viver, o que você vai comer, o que você é? Não nasce. Nós somos seres inconclusos, seres com diversas possibilidades para viver. A gente não tem só uma possibilidade de profissão, não tem só uma possibilidade de alimentação, a gente não tem só uma possibilidade de educação. Nossas escolhas, e também o meio em que a gente vive, determina o que nós vamos ser. Então, nós somos seres inconclusos. Então, eu preciso que vocês tenham essa ideia de que nós não somos seres ímpares. Nós não somos seres pares, não somos seres definidos. Nós somos seres ímpares. Cada um tem a sua significação no mundo, tá bem? Podemos ir além. Podemos aqui, tá? Teve um erro aqui, tinha apagou. Podemos ir além do individual e atingir a coletividade. Por quê? Se o ser primitivo pensava só no individualismo, só em si mesmo, em caçar para sobreviver, o trabalho era para sobrevivência, hoje não é mais assim. Hoje nós pensamos não só na nossa família, nós pensamos
na vida em coletividade. Eu vou falar bastante sobre o coronavírus em decorrer dessa matéria, porque é basicamente o que nós estamos vivendo. A gente não está pensando só na gente, a gente está pensando nos idosos, nós estamos pensando no grupo de risco, estamos pensando nas pessoas que vivem com a gente, estamos pensando nos profissionais que ainda precisam se arriscar. Então é interessante a gente pensar nesse sentido de coletividade que não existia antes, mas agora existe. A educação é o caminho para a ética. Por que eu falei isso? Quantas vezes nós nos sentimos um pouco melhor quando aprendemos algo? E aí a gente percebeu que cada vez mais a gente precisa ser ético. Pausa para água. Bebam água. A gente aprendeu que precisa ser ético, pessoal. A gente precisa seguir as normas, as leis. Não pode ser tudo da forma que nós queremos. Nós precisamos seguir aquilo que é regrado para nós. Sempre haverá regras na vida. Se não dentro de casa, na escola, no trabalho, no clube, em todos os lugares. A gente não faz o que a gente quer, quando a gente quer. A gente faz aquilo que é determinado mediante as regras dentro das leis. Se eu vivo em sociedade, então preciso de regras. Daí nasce a necessidade da ética. Sintetizei aqui esse campo para vocês. Por quê? Você vive em sociedade. Você vive com os seus pais, com seus professores, com seus coordenadores, com seus colegas, com o faxineiro, com o lixeiro, com o vendedor da quitanda. Então, você vive em sociedade. Você faz compras, você estuda, você sai, você vai ao shopping. Então, você lembra que nós discutimos as regras de convivência do bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigada, me perdoa, tá tudo bem, se preocupar, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Então a gente sabe a necessidade da ética no nosso dia a dia. Pessoal, tem uns deverzinhos, vocês viram que foi muito rápido a aula, porque é só uma partezinha e eu ainda vou explicar pra vocês os deveres do livro, tá? Deveres. Só 2 deveres que eu vou passar, que é para complementar o livro. Número 1. Como nasce a necessidade da ética? Como vocês acham que nasceu a necessidade de ser ético? A gente acabou de falar sobre isso. E o que é humanização, tá bem? Vocês respondam, copiem, respondam, vão dando pausezinho no vídeo e respondendo. Só um minutinho que eu vou pegar o livro de vocês, tudo feito manual. Vocês já sabem que a letra da tia é feia mesmo, mas vamos nos ajudar, tá bem? Gente, olha só. Começa o nosso dever na página 7, número 1 da página 7. Vocês vão ler o textinho que tem aqui, que tem a ver com a nossa matéria, e depois vocês vão responder isso aqui. Tia, para entregar ano que vem, semana que vem, milênio que vem? Não, é para vocês fazerem, gente, é para levar a sério as aulas no YouTube. É para assistir no momento em que seria a aula de vocês. É para vocês, se vocês se sentirem melhor, colocar o uniforme, sentar de frente para o computador ou pro celular e assistir, copiar, fazer a matéria, fazer os deveres, enfeitar o caderno no momento de se animar, porque nossa vida não parou, tá bom? Número 1 diz o seguinte: a partir de que momento histórico o homem passa a se preocupar com a questão ética? A gente falou sobre isso na matéria e também tá aqui no texto. Uma mão só aqui, gente. Ai, tá difícil, mas vai melhorar, Jesus. Página 8 agora. Como a educação será relacionada ao nascimento da ética? Aí vocês vão me dizer, lembra que eu falei pra vocês sobre a necessidade da ética, o que é educação, tá? Vocês vão me falar sobre isso. Responda em seu caderno como você tem aprendido a diferenciar os valores bons ou ruins. Como vocês têm notado o que é bom para vocês e o que é ruim? Quem diz isso para vocês? Quais vivências mostraram isso para vocês? Aí ele tem A, B e C. Em casa com a família, como vocês aprenderam o que é bom e o que é ruim? Na escola com os professores, nós ensinamos para vocês algo do que é bom e é ruim? Eu acredito que sim, né? E com os amigos, como seus amigos ensinaram para vocês o que é bom e é ruim? Relembre sobre ética e bullying, relembre sobre vida de sociedade, sobre a necessidade da ética. Relembre as matérias, porque uma matéria integra a outra. Número 4. Ética tem a ver com valores morais da conduta humana. Com base na frase acima, classifique como certa ou errada cada uma das afirmativas. Você vai marcar certa e errada aqui, tá? Para agir com a ética, são necessárias ações conscientes, sim ou não. Os valores éticos não condizem com o ser humano, sim ou não?
Ser ético é respeitar os princípios ideais, sim ou não? Ética é fundamental numa relação de respeito, sim ou não? Ser ético é demonstrar desprezo para com os ideais das pessoas, sim ou não? Número 5. A notícia reproduzida a seguir denuncia um exemplo de falta de ética agravada por ocorrência de uma situação calamitosa. Pessoal, tem uma notícia, tem as perguntas são relacionadas à notícia. Então, primeiro a gente vai ter que ter interpretação de texto para depois responder as perguntas, tá ok? Agora, pesquise outra reportagem ou notícia que expõe um caso de falta de ética. Gente, o que é falta de ética? Você deixar de ajudar, você roubar dinheiro, você tirar dinheiro público, essas coisas são falta de ética. Pesquise e coloque, professora, no portal tal, vamos supor, no G1, no R7, no UOL, eu vi tal notícia falando tal coisa. Se colocar isso pra mim, tá bom. Leiam o texto da página 9 e respondam. Qual o tema central do texto, sobre o que o texto fala, o que é verdade, que é o que eles falam aqui, como podemos alcançar a verdade, qual a relação entre a verdade e a ética toda, né, pessoal? O homem soube compreender a ética que envolve a resposta que buscava. Pessoal, interpretação de texto. Então eu preciso que vocês interpretem o texto e escrevam aqui pra mim, tá? Página 10, pessoal. Outra pesquisazinha que é... Por que eu digo pesquisa? Porque vocês vão ter que ler, interpretar e responder. Então eu vou precisar que vocês tenham essa sabedoria, tá bom? As 3 peneiras, verdade, bondade e utilidade. Mediante o texto, você vai colocar resposta pessoal. O que você acha da posição do sábio no texto? Qual é a relação do texto com o tema estudado? Número 3. O texto fala sobre as 3 atitudes que podem ser colocadas em prática atualmente. Procure no dicionário as seguintes palavras destacadas: verdade, bondade, utilidade, felicidade, justiça e solidariedade. Em seguida, forme frases em seu caderno relacionadas com o que você estudou. Passada a matéria, bem rapidamente, bem enxugado, praticamente não entrei na matéria, só passei com vocês. Por quê? Dúvidas? WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp a hora que for, assim que der, assim que eu puder, eu vou responder. Vou mandar áudio, ou pode mandar texto, a professora vai responder, tá bem? O importante é eu ajudar vocês e vocês me ajudarem também, porque eu tô fazendo isso com vocês, com o 6º, com o 8º, tenho o meu trabalho também, mas eu vou me dedicar o máximo possível para que nós possamos voltar para o nosso ambiente escolar munidos de bastante matéria e bastante conhecimento. Esse é um momento que nós estamos passando que nós precisamos nos unir. Então eu conto com vocês para isso, tá bem? Então, façam os deverzinhos, tá? Assistam esse vídeo, copiem, deem pause. Eu vou copiar isso aqui, vou dar pausa, vou copiar. Assim que vocês forem respondendo as questões, professora, eu tô com dúvida em tal, eu vou ajudar vocês, tá bem? Tá com dúvida em uma, eu ainda não respondi, passa pra outra e vai fazendo, tá bom? Então eu peço que vocês façam isso diariamente, estudem, é no horário escolar de vocês, tá? Não adianta vocês ficarem em casa e acordando mais tarde, achando que estão de férias porque vocês não estão. Senão quando vocês voltarem, vocês vão levar um baque, tá bem? Beijinho, tchauzinho do Jake.